Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2026 no canal Vitor Takasu. E para começar com o pé direito, eu resolvi começar de um jeito bem simples. Eu quero falar de um vídeo que explodiu bem no finalzinho de 2025, que é o meu vídeo sobre a Vanessa dos jogos ser uma Afton. Pois é, deu uma polêmicazinha, mas eu quero comentar sobre isso hoje. Aparentemente muita gente não entendeu o que eu quis dizer naquele vídeo, né? Eu disse muitas coisas também em pouco tempo, então ficou um pouquinho difícil de entender mesmo. Mas enfim, eu resolvi vir aqui trazer pra vocês um vídeo completinho do que eu acho dessa teoria e por que ela faz tanto sentido. A Vanessa dos jogos ser uma Afton. É muita teoria interessante, dá pra usar os jogos de argumento, o filme de argumento, enfim, é muita coisa que faz sentido. Mas enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo logo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilhe pros seus amigos fãs de FNAF e agora sim, bora pro vídeo. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a Vanessa dos jogos provavelmente ser uma Afton, assim como a Vanessa do filme. Eu passei todas as evidências de forma rapidinha, né, pra caber dentro de 1 minuto e pouco, né? Porém, muita gente ainda não entendeu e tentou perguntar, né? Pô, então como assim, cara? Não faz sentido, as datas não batem. Então, eu resolvi fazer um vídeo grande agora, explicando pra vocês, evidência por evidência, de como essa teoria funciona, beleza? Eu vou explicar pra vocês agora detalhadamente essa teoria, né? E mano, é um vídeo simples, mas eu quero só explicar pra vocês começar esse ano de boa, beleza? Já recomendaram até meu vídeo pro Corey, mas eu duvido que ele vai querer ver algum dia. Mas ia ser engraçado o Corey analisar essa teoria junto comigo. Mas enfim, vamos pras evidências logo. Primeiro, essa teoria diz que a Vanessa, né, ela seria a filha de William Afton, assim como nos filmes de FNAF que foi mostrado pra gente até agora. Mas como é que isso se encaixa na timeline, Vitor? Calma que eu vou chegar lá. Primeiro, eu obviamente vou usar Security Breach de evidência. Faz parte, né, gente? Só porque o jogo é ruim não quer dizer que o jogo não pode ser usado pra teorizar também. Mas enfim, em um dos vários CDs escondidos em Security Breach, é revelado que a Vanessa tem um pai chamado de Bill. Tá, Vitor, mas Bill é um nome comum, né? Calma, aí é que tá. Bill lá nos Estados Unidos e na gringa no geral é um apelido utilizado geralmente para uma pessoa chamada William. Pois é, né? Faz parte. E não só isso, também é revelado que esse Bill era um pai completamente a Vanessa, era um pai completamente escroto, que era bravo com ela, assim como o William no filme de FNAF é com a Vanessa. Inclusive é até revelada a história desse pai da Vanessa, que ele brigou na justiça com a mãe dela pra poder ter a guarda dela, e ele conseguiu, o Bill conseguiu pegar a Vanessa pra ele, e ele é um pai completamente bizarro com ela. I know you do. Your supervisor notes that you follow instructions perfectly. Your dad made you follow instructions, didn't he? I'm talking about the custody battle between your mum and your dad. Your dad didn't play fair, did he? He used to make your mum look bad in court. I'm so sorry that happened to you. Então tá aí, temos as primeiras evidências de que a Vanessa provavelmente possa ser filha do William Afton. Ela tinha um pai chamado Bill, que Bill é apelido para William, e esse pai era abusivo com ela. Se encaixa perfeitamente no perfil do William Afton. E também uma evidência quentíssima que poderia cravar essa teoria como verdadeira aqui no perfil da GameJolt da Vanessa, né? Que ela tem um perfil oficial na GameJolt. O nome dela é Vanessa A. E Vanessa A de que exatamente? Pode ser Vanessa Afton, né? Afinal, quem mais na franquia tem o sobrenome que começa com A? Apenas os Aftons, né? Então faz muito sentido. Tá, Vitor, mas em que ano a Vanessa poderia ter nascido? Já que nos anos 80 não foi, porque o William só tinha 3 filhos. Tá, agora vamos para a segunda evidência. A segunda evidência que eu trago pra vocês é o ano em que a Vanessa pode ter surgido e bater com as datas ali de Security Breach. No falecido jogo FNAF AR Special Delivery, nos e-mails que não foram lançados, mas que foram escritos mesmo assim, é revelado que a Vanessa lá tem 23 anos e que o nome dela, nome de usuário dela nos e-mails é Ness97. Então nós temos duas ramificações na teoria. A primeira e minha favorita é que a Vanessa provavelmente tenha nascido em 1997. Exatamente, um ano nunca explorado nos jogos e um ano que a gente nunca viu o William Afton ativado.
William Afton, Vitor, calma, eu vou chegar lá. E a segunda teoria é que, na verdade, o 97 no nome dela nos e-mails é, na verdade, 7/9, provavelmente uma data, né, do dia e o mês que ela nasceu. Já essa teoria tenta implicar que a Vanessa, na verdade, nasceu em 2010 e que Security Breach se passa em 2033, porque aí a idade de 23 anos dela ia bater certinho. Enfim, isso é implicado em um pôster de Security Breach, que um pôster assinado pelo Fred diz que se passa em 2035. Então, pode ferrar a teoria isso aí. Mas pra mim, pra teoria funcionar, a Vanessa teria que ter nascido em 1997. Mas 97, Vitor? O William não tava morto nessa época? Por que o William ia arranjar outra esposa? Calma, gente, vamos com calma. No caso da mãe da Vanessa, não necessariamente pode ser a senhora Afton. O William pode ter casado de novo, afinal, a gente nunca vê, né, o passado do William, a vida do William, mais explorado nos jogos. Então pode ter rolado qualquer coisa e ele pode ter trocado de esposa. E lembra o que eu disse, né? Ele tava brigando na justiça pra pegar a Vanessa pra ele. Então, muito provavelmente pode ter sido outra esposa. Então, faz sentido. Agora o lance de Security Breach se passar nos anos 2030 pode ferrar a mesma teoria. Mas eu vou deixar os pós e contras pro final, beleza? Mas enfim, falando nas datas, vamos agora pra próxima evidência, que é as datas que o William pode ter morrido. Essa é bem polêmica, mas vamos lá. Bom, uma coisa que eu cito no vídeo que muita gente não entendeu é que o William, a morte do William Afton, não tem data. Não tem data, Vitor? Follow Me não tem data? Não, o Follow Me não tem data. Porque nunca é dito no minigame o ano que se passa a destruição dos animatrônicos, que os fantasmas saem dos animatrônicos e perseguem o William, que ele entra no traje e morre e vira o Springtrap. Não diz, não tem ano. Há algumas teorias que diz que se passa em 2011, outras que se passa em 2015, e a mais famosa, que o Follow Me se passa em 93, depois do FNAF 1. E bom, pra teoria da Vanessa Afton funcionar, o William não pode ter morrido em 93, e sim depois de 97, que a Vanessa já tenha nascido. Então, pra Vanessa ter nascido, o William não pode ter morrido em 93, porque aí não faria sentido, né? Ué, Vitor, mas não é dito que o William Afton passou 30 anos morto no traje até chegar a FNAF 3? Então, gente, não. O lance dos 30 anos é que FNAF 3 se passa 30 anos depois do fechamento de uma Freddy's, e não da morte do William. Não é dito em lugar nenhum que se passa 30 anos depois da morte do William. Não diz. Os 30 anos é depois do fechamento de uma Freddy's. Pode ser a Freddy's de 93, pode ser a Freddy's de 85, aí depende da teoria que você acredita. Eu gosto da teoria que se passa 30 anos depois da Freddy's de 93, porque aí se passa em 2023. Mas enfim, o William pode ter ficado no Springtrap, por exemplo, em 2 anos, assim como no filme de FNAF e nos livros, que faz mais sentido pra mim. Mas enfim, pra teoria da Vanessa Afton funcionar, o William não pode ter morrido em 93, e como Follow Me não tem data, bate certinho com a teoria, então dá pra encaixar que o William morreu depois de 97. Bom, agora que eu passei todas as evidências pra vocês, vamos agora pros contras, né? O que pode ferrar essa teoria. Bom, eu acho que um dos principais problemas da teoria da Vanessa Afton que eu acabei citando é o pôster em Security Breach, que possivelmente a data do jogo possa se passar em 2035. E isso ferra a teoria caso a Vanessa realmente tenha nascido em 1997. Porque senão as datas não batem, né? As datas não batem caso o Security Breach se passe em 2035. Eu não sei se o jogo, tipo, tem outros lugares citando a data dos jogos, como por exemplo Tales from the Pizzaplex. Dizem que tem, mas eu não conferi ainda, eu não sei se é verdade. Dizem que Tales from the Pizzaplex é de 2020 até 2033. E eu não sei dizer muito bem se isso procede. Outra coisa que pode talvez ferrar a teoria é que a Vanessa possa estar mentindo, né, na sessão de terapia que eu mostrei aí em Security Breach. Muita gente diz que nessa parte ela estava sendo controlada pelo Glitch Trap, vulgo Mimic, e estava mentindo todo o seu passado para terapeuta. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso se aplica, mas para mim, cara, isso daí é facilmente descartável. Ela não poderia estar mentindo numa terapia, eu não sei. Bom, e isso pode confundir muita gente, como por exemplo, os pessoal perguntar, mas Vitor, se ela não gosta do pai dela, e o pai dela era completamente escroto com ela, por que ela ia seguir os passos dele como Vene, né? Bom, aí poderia rolar coisas mais profundas, né? Como por exemplo no filme, que ela buscava a aprovação do pai, mesmo ele sendo completamente babaca com ela, a comando do Mimic também, o Mimic controlando ela, como o Glitch Trap também poderia
poderia fazer ela querer seguir os passos do pai dela. Não sei, cara, é uma possibilidade, já que a gente nunca comentou sobre isso, né? E a gente pode teorizar também. Mas pra mim, a única coisa que pode ferrar a teoria é o ano que Security Breach se passa, porque a gente não sabe onde se passa e a única data mais próxima que temos é a assinatura do pôster em 2035. Isso pode cair toda a teoria por terra caso a Vanessa realmente tenha nascido em 97. Mas enfim, agora é a vez de vocês. Diga aqui nos comentários o que vocês acham dessa teoria. Ela é boa? Ela é ruim? Ah, Vitor, vai mudar a história do jogo? Não vai, cara. Ela mais aprofundaria a personagem da Vanessa e a vida pessoal do William, que a gente nunca viu nos jogos, né? A vida pessoal do William nunca foi explorada, então não seria meter coisa do nada. É uma explorada que a gente nunca viu antes. Diga aqui nos comentários o que vocês acham, que eu vou adorar debater com vocês essa teoria, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Até semana que vem. Um feliz 2026. Um beijo, um beijo, um beijo. Tchau, tchau.